Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais essa tarde, pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus e do nosso Pai, pelo privilégio de termos saído dos nossos lares para aqui estarmos reunidos, para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade, para lhe render louvores, porque o nosso Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Convido nesse instante os amados a inclinarem suas cabeças, fecharem os seus olhos e juntos elevarmos a Deus uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao teu santo nome, pois o Senhor é bom, pois a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pelo privilégio, ó Deus, de termos saído dos nossos lares, ó Deus, nessa maravilhosa tarde, para aqui estarmos reunidos como tua igreja, com o intento de te adorar, de bendizer o teu santo nome, de engrandecer o teu santo nome, bem como preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus, para nos ensinar na tarde desse dia. Abençoa todos quantos já chegaram, abençoa aqueles que estão a caminho, Deus, para que eles possam chegar em paz e em segurança a esse local de adoração. Te suplicamos que tudo que ocorra nesse local, ó Deus, cada oração, cada cântico, cada pedido, cada agradecimento, cada leitura que for feita, cada entrar, cada sentar, cada levantar, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E a congregação e a igreja diz amém. Convido nesse instante aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé nesse instante e juntos elevarmos a Deus um momento de louvor e adoração. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Salmos 65:4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém? Como nesse louvor que vamos entoar agora, vamos declarar que queremos mais do Senhor através da oração, mais de Deus através da leitura da sua palavra, mais de Deus com a comunhão entre os irmãos. Então que cada um de nós possamos nesse momento estar à vontade, livres, para adorar esse Deus e bendizer ao seu santo nome.
Ó Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, queremos te bendizer, ó Deus, pela tua bondade sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, assim como Paulo ali, ó Pai, clamou para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, ó Senhor Deus, e o Senhor disse que a tua graça, ó Senhor Deus, bastava na vida dele, assim também é na nossa vida, ó Senhor Deus. Queremos declarar, ó Senhor Deus, que a tua graça nos basta, ó Senhor Deus, que o teu amor, ó Senhor Deus, que está sobre nossas vidas, ó Pai, nós somos gratos, ó Senhor Deus, pela tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu filho que foi ali naquela cruz, ó Senhor Deus, e derramou seu sangue para que cada um de nós fôssemos remidos, ó Senhor Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, ó Pai, para que fôssemos perdoados pelo teu pecado, pelo nosso pecado, ó Senhor Deus, porque as nossas dores foram sobre Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por essa tarde na tua presença, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por estarmos aqui, ó Senhor Deus, neste lugar de oração, nesta casa de oração, ó Senhor Deus. Se faz presente cada vez mais em nossas vidas, ó Senhor Deus, e que nós, ó Senhor Deus, busquemos, ó Senhor Deus, através da oração, através da ministração da tua santa palavra, através, ó Senhor Deus, dos cultos prestados a Ti, a Tua presença cada vez mais viva em nossos corações. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pois queremos mais de Ti. Em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Quebrantado. Para a cruz. E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador. Alcançou e nos redimiu. Merecida a vida. Merecida a vida. De graça recebemos. De graça recebi. Pela cruz de Jesus Cristo. Por sua cruz. Nos livrou da morte. A morte me livrou. Trouxe a vida. Nós estávamos condenados, não estamos mais em Jesus Cristo.
Aleluia. Estamos esperando a volta de nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, e que se abram os céus, que seja feita a vontade dele e que ele volte no tempo que assim o Pai desejar, não é isso? Amém. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver.
Ainda em pé, façamos a leitura do introito bíblico que encontra-se no texto de Hebreus, capítulo do número 12, verso do número 28 e verso do número 29, conforme escrito no nosso boletim e também transmitido no nosso dataculto. Todos juntos? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ao nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Os amados poderem assentar nesse instante e teremos a oportunidade de ouvir um cântico inspirativo com a nossa irmã Aparecida Carneiro. Graça e paz, igreja. É motivo de alegria estarmos aqui nesta tarde reunidos para adorar o Senhor, né? Que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Eu vou louvar esse louvor que você medite. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No seu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir. E andar sozinho nunca
Passamos a leitura bíblica responsiva no texto de Isaías, capítulo 40, verso de número 26 ao verso de número 29. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama de todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e portanto ele é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento. Todos juntos? Dá força ao cansado e multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Amém? Que essa seja uma realidade hoje e sempre nas nossas vidas. Passaremos as comunicações e a palavra pastoral para a nossa irmã Anne. Som, agora. Graça e paz, irmãos. Vamos às nossas comunicações de hoje. Elas estão impressas aqui, não é? Como os irmãos sabem, no verso do nosso boletim. Horário dos cultos. Que os irmãos estejam atentos aos horários do culto, que nas quintas-feiras está ocorrendo o início às 18 horas e hoje, nos dias de domingo, às 15 horas, né? Como a maioria dos irmãos bem sabem. Medidas de segurança. É solicitado que os irmãos, quando estiverem na dependência e fora do templo, utilizem as máscaras, obedeçam o distanciamento e usem o álcool em gel, né? Como os irmãos sabem. Doação de alimentos. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis para fazer cestas básicas. Os irmãos que puderem estar contribuindo podem trazer as suas doações para o nosso templo e deixar no primeiro andar. Pedidos de oração. Oremos por todos os irmãos e amigos que se encontram enfermos, pelas famílias enlutadas, pelas igrejas fechadas, por nossa igreja de forma geral, né? A situação que nós estamos enfrentando é bem difícil, então que os irmãos estejam orando uns pelos outros. Sorteio. As irmãs Olívia e Tassiana estão organizando um sorteio em prol da compra do templo. Os irmãos que ainda não prestaram conta do que foi vendido, procurem as irmãs. Cadastro de membro. O nosso cadastro de membros e congregados está sendo atualizado pela secretaria da nossa igreja. Os irmãos que tiverem alguma mudança, procurem a nossa irmã Júlia para atualização. Vamos aos nossos visitantes também de hoje. Está conosco hoje o nosso pastor Jurandir, que vai trazer a palavra para nós, e a sua esposa, a irmã Semiramis. Então, vamos dar uma saudação bem calorosa para que eles se sintam ainda mais queridos aqui no nosso meio. Sejam bem-vindos. Volte sempre, traga mais gente e, se gostou, fique com a gente. Amém, irmãos? Vamos à leitura do nosso pastoral, que tem por título Quando o Medo Chegar. No final do dia em que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana, os discípulos se reuniram. Eles se encontraram para se apoiarem mutuamente. Em João 20:19, lemos o episódio. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vós. O medo é poderoso, ele é capaz de travar a sua vida. O medo atropela a sua fé e aumenta a sua incredulidade. O medo arruína, devasta e desmorona a sua vida. Mas, naquele momento, Jesus assegura-lhes a paz no meio do medo. Ele ressuscitou. Não havia mais espaço para o medo. Ele conquistou definitivamente a morte. A tranquilidade e a paz voltaram a reinar com a presença de Jesus. E onde ele está, a paz. Diante dos medos, o salmista afirmou no Salmo 27:1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
Ele é o poderoso para lhe trazer calma, segurança e direção. Quando o medo chegar, aprenda a ouvir repetidamente a voz de Jesus. Paz seja contigo. Assim seja. Um abraço fraterno em Cristo, de seu pastor e amigo Márcio Severino. Amém. Obrigado, irmã Anne. Façamos a leitura, passaremos a um momento agora de dedicação de bens e vidas, onde temos a oportunidade de demonstrarmos a nossa fidelidade e a nossa gratidão ao nosso Deus e ao nosso Pai através das nossas contribuições, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Convido nesse instante para que possa estar louvando a nossa irmã Ligiane. Ela estará entoando o hino 408 do HCC, Mestre, o Mar se revolta. E em seguida seremos elevados a Deus em uma palavra de oração pelo nosso irmão André Lucena. Leiamos todos esse texto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Convido os amados de pé, louvarmos esse cântico. Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim ouvir, se a cada momento nos as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, desce na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço te banir, de ondas do mal que me roubem, quem me fará sair? Queremos sentir, ó meu mestre, vem logo me acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar.
Ei, Senhor Deus, eterno, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, ó Senhor Deus, de dedicação de bens e vidas, ó Pai. Ó Senhor Deus, que onde cada um, ó Pai, pode oferecer aqui o seu melhor, Senhor Deus, para a manutenção da tua casa de oração, ó Pai, para esse ministério, ó Senhor Deus, que é de salvar vidas, ó Pai. Deus, que o Senhor continue abençoando aqueles que estão podendo contribuir, ó Senhor Deus. Abençoa aqueles também, ó Senhor Deus, que não podem contribuir, ó Senhor Deus, para que o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego, ó Senhor Deus, e que ele possa, ó Senhor Deus, com alegria, ó Pai, também doar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua bondade sobre nossas vidas, pelo teu cuidado, ó Senhor Deus, pelo pão de cada dia, pelo ar, Senhor Deus, que nós respiramos, ó Pai, pelo teto, ó Senhor Deus, no qual temos, ó Senhor Deus, para poder descansar, ó Pai. Pois tudo isso, ó Senhor Deus, é bondade da tua parte para com cada um de nós. Muito obrigado. Ser com o pastor, ó Senhor Deus, que vai trazer a ministração da tua palavra aos nossos corações nesta tarde. No nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Somos gratos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Somos gratos a Deus pela semana que passou. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos iniciando a semana, mais uma vez aqui reunidos, mais uma vez celebrando o nome do Senhor, mais uma vez aprendendo, recebendo instruções da parte de Deus, que certamente nos ajudarão no decorrer da semana e no decorrer da nossa vida cristã. Somos gratos a Deus pela casa que nos abriga, pelo cobertor que nos aquece, pela água que sacia a nossa sede, pelo pão que tem saciado a nossa fome. Somos gratos a Deus acima de qualquer outra bênção material que possamos ter recebido nessa terra, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor, nos proporcionando a vida eterna, nos proporcionando a certeza de que um dia estaremos na presença do nosso Deus. Somos gratos a Deus porque estamos podendo nos reunir de maneira presencial, apesar de um bom número dos irmãos não poderem estar presentes por um motivo ou por outro, mas nós louvamos a Deus pela sua vida, por aqueles que puderam sair dos seus lares nessa tarde para estarmos aqui reunidos, aprendendo mais a respeito da vontade de Deus e lhe prestando o nosso culto, a nossa adoração, lhe prestando o reconhecimento pelas bênçãos, pelas dádivas derramadas sobre a nossa vida. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Edson, que no próximo dia 19, amanhã, está completando a idade nova. Louvamos a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando rica e abundantemente. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Edi Charles, que na próxima quarta-feira também está completando a idade nova. Que Deus abençoe rica e abundantemente. E eu queria convidar esses irmãos para que pudessem vir aqui à frente para estarmos orando pelas suas vidas. Louvamos a Deus imensamente pela vida daqueles que estão aqui e que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre a nossa vida. Queria rogar as orações dos irmãos em favor da tia da nossa irmã Olívia, da mãe da nossa irmã Aline. Ela foi levada para a UPA e encontra-se nesse momento sendo encaminhada, se não já está no Hospital do Câncer. Que Deus possa estar abençoando a vida dessa irmã, da irmã Galega, para que Deus possa estar abençoando a vida da Galega
e que a vontade deles possa ser feita na sua vida. É uma situação complicada, a enfermidade está num quadro avançado, mas nós acreditamos que Deus tem o poder, né, de trazer à existência aquilo que não há. E Deus é o Deus do impossível. Né? Deus é o Deus do impossível. Então oremos pela vida da Galega, para que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre ela, sobre a vida de toda a sua família, sobretudo dos seus filhos, para que Deus em Cristo possa estar fortalecendo-os e dando sabedoria nesse momento. Queria também que os irmãos estivessem orando, né, pela família da Cris, né, do irmão Anderson. Né, o avô dela veio a falecer na última sexta-feira, se não me falha a memória, né, e até hoje não tinham sido sepultados, né, não tinham conseguido vaga para sepultar. Então a situação está extremamente complicada, né, haveria a possibilidade de ser feito hoje à tarde, por essa razão eles não estão presentes, né, mas nós não sabemos ainda se foi feito sepultamento ou não. Né, estavam esperando a oportunidade para... Então hoje a gente está numa situação como essa. Então precisamos orar. Oremos por todos os profissionais da área de saúde, por todos os profissionais da limpeza, por todos os profissionais que têm se dedicado na tentativa de encontrar uma solução para resolver o problema mundial que nós estamos vivendo. Oremos por todos aqueles, né, homens de autoridade, de eminência, estejam eles onde estiverem, esteja qual a esfera do poder que eles ocupem, se eles de fato estiverem com um coração sincero, que Deus possa estar dando orientação e sabedoria, a fim de poder estar ajudando o povo. Que o Senhor possa estar tomando a frente da nossa igreja, das decisões que precisamos tomar no decorrer dessa semana, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa criação dos nossos filhos, que a vontade soberana de Deus possa continuar sobre as nossas vidas. Dia 28 está chegando, né, dentro de alguns dias aí, o dia 28 está chegando, provavelmente um novo decreto pode surgir, liberando ou apertando um pouco mais, e afetando a igreja, né? Seja para um lado ou para o outro, que a igreja possa estar orando para tudo ocorra dentro da sua vontade. Queria que você pudesse, nesse instante, estender as suas mãos em direção a esses dois irmãos que amanhã e na próxima quarta-feira estarão fazendo uma idade nova. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Teu santo nome, pois entendemos que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre as nossas vidas. Te louvamos pela semana que passou, pela oportunidade, ó Deus, que tivemos de vivenciar cada momento ao longo dessa semana que passou. Pela certeza que o Senhor está conosco, esteve conosco todos os dias, a cada instante, a cada segundo vivido. E se nós estamos aqui nessa tarde, ó Deus, é porque entendemos o Teu cuidado nas nossas vidas. Te louvamos pelas bênçãos derramadas, pelas bênçãos, infinitas bênçãos derramadas, algumas das quais nós conseguimos perceber claramente. Outras passaram até de maneira despercebida, mas nós reconhecemos a Tua bondade em cada detalhe das nossas vidas. Te louvamos por esse culto, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, te louvamos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades físicas e materiais até o presente momento. Te louvamos, ó Deus, pela existência da nossa igreja, por cada um dos irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos livrado, ó Deus, e desde o começo da pandemia ainda não perdemos nenhum dos irmãos, e nós queremos que o Senhor continue protegendo e livrando de todo mal, se essa for a Tua vontade. Estende as Tuas mãos, ó Deus, sobre a família da Cris, que está vivendo esse momento de luto e também de dor, não apenas pela perca, mas pela situação em que estão vivendo. Ó Deus, que o Senhor possa tomar a frente dessa situação e que, enfim, possa haver esse sepultamento e a família possa descansar e, de certa forma, sentir, ó Deus, esse momento de uma maneira mais tranquila. Te pedimos que o Senhor esteja estendendo Tuas mãos, ó Deus, sobre a vida da Galega, que está hospitalizada, ó Deus, no Hospital do Câncer. O Senhor sabe a situação mais do que os médicos, ó Deus, o Senhor sabe. O Senhor conhece ela não apenas por fora, não aquilo que os exames podem informar, ó Deus, mas o Senhor conhece minuciosamente cada detalhe da sua vida, cada detalhe do seu corpo. Estende Tuas poderosas mãos sobre a vida dela, faz o Teu querer e a Tua vontade. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor tem um poder de trazer, ó Deus, a saúde dela de volta. Nós acreditamos isso. Não há nada que impeça, ó Deus, o Senhor de operar maravilha, ó Deus, e fazer com que os médicos, com que a família e com que a igreja reconheça que Tu tens o poder de mudar aquela situação. Todavia, nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nela nós descansamos. Faça o Teu querer, ó Deus. Se o Teu querer não for o nosso, nós nos repousaremos e descansaremos dentro do Teu querer. Abençoa, fortalece, ó Deus, a Aline, fortalece seu irmão, toda a família como um todo, dá estrutura para passar por esse momento. E se vermos a glória de Deus, ó Deus, nós estaremos aqui agradecendo. E se nós não vemos a glória de Deus se manifesta com a cura, que ela veja a glória de Deus. É o que nós te suplicamos. Abençoa, ó Deus, a vida do Edson, ó Deus, que no dia de amanhã estará completando mais uma idade nova. Te peço que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a sua vida, protegendo, livrando de todo mal.
ó Deus, dá a sabedoria para que ele possa conduzir a sua vida de maneira que agrade ao teu coração, de maneira que traga alegria e paz, ó Deus, para a sua família. Que o Senhor permita, ó Deus, que ele continue, ó Deus, cada dia mais se firmando no solo do teu evangelho, que ele possa estar, ó Deus, vigilante, e que ele possa cada dia mais, à medida que os anos passarem, haja o sentimento, ó Deus, de gratidão no seu coração, por entender que se ele tem completado mais um ano de vida, é fruto da tua bondade e da tua misericórdia na sua vida, e que em troca, ó Deus, ele possa se comprometer ainda mais em fazer a tua vontade, em fazer o teu querer. Abençoa, ó Deus, a vida do Ed Charles, ó Deus, que na próxima quarta-feira, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor permitirá que ele complete mais um ano de vida. Te louvo, ó Deus, pela sua vida, te louvo, ó Deus, pelo amigo, te louvo pelo professor, e eu te peço que o Senhor continue abençoando a sua vida, livrando de todo mal, dando sabedoria para que ele possa conduzir a sua vida de uma maneira irrepreensível, de uma forma tal que traga alegria para a sua família e alegria para a sua igreja. Continue enchendo ele de anos, ó Deus, de outros aniversários, de outras primaveras, e que à medida que esse tempo vá passando, haja o sentimento de comprometimento em fazer a tua vontade e fazer o teu querer. Abençoe esses irmãos, ó Deus, desde o fio do cabelo até a planta do seu pé, e que eles se sintam abençoados, ó Deus, e gratos a Ti, e que essa gratidão não seja apenas expressa, ó Deus, através dos lábios, mas de atitudes reais e concretas. Em o nome santo do Teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe Edson, Deus abençoe Ed Charles, se tiver comemoração, estamos dentro, em nome de Jesus, amém? Queria convidar o pastor Jurandir, estará sendo mensageiro dessa noite, queria que você pudesse estender as suas mãos em direção ao pastor Jurandir. Pastor Jurandir, dispensa comentário, todos nós conhecemos o pastor Jurandir, e que ele possa estar à vontade nessa noite. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao Teu santo nome, pois sabemos que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos por essa tarde que o Senhor tem nos reservado, pela oportunidade que temos, ó Deus, de ter o pastor Jurandir, a irmã Semiramis aqui conosco, e te pedimos que o Senhor possa estar utilizando como instrumento nas Tuas mãos, a fim de transmitir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Que assim seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Quero agradecer mais uma vez ao convite do nosso querido pastor Márcio, né? A quem nós já conhecemos há algum tempo. Quero dizer que estou muito grato a Deus pelo fato de estar retornando nesta casa, eu acho que após quase 2 anos, né? A última vez que estive aqui foi em 2019, pregando, e depois, logo em seguida, a gente tinha alguns planos, mas entrou logo após o mês de fevereiro, aquelas questões, né, do ano 2020, aquelas questões de isolamento social, não é? Essas coisas todas, e temos passado aí já o período todo de 2020, já estamos quase na metade de 2021, e esperemos, irmãos, que dias melhores, que esses dias passem, não é? Dias bons passam, mas dias ruins também passam. A diferença, irmãos, é que pela lei da relatividade, aquilo que é bom, mesmo que dure muito tempo, a impressão que nós temos é que passa muito rápido, não é? Você quer ver uma coisa? Você se delicie com um sorvete de morango por 10 minutos. Quando você terminar, se ele estiver muito bom, você vai ter a impressão de que ele passou apenas 1 minuto. 1 minuto. Agora, pegue algo quente das suas mãos por 1 segundo, muito quente. A impressão que você vai ter é que passou uma eternidade por conta da dor, da sensação que é diferente. Isso chama-se relatividade. São as sensações dos momentos relacionadas às situações. Esse momento, irmãos, que nós estamos passando, parece que
infelizmente, não passa. A cada manhã a gente surge com uma nova perspectiva, com uma nova expectativa. Mas logo parece que elas se diluem quando alguma coisa vem de encontro àquela esperança que, logo ao amanhecer, foi implantada no nosso coração. E assim parece que a gente tem vivenciado esses dias, amada igreja, amados irmãos, em um período de um pesadelo tão tremendo que parece que a noite é tão infinda, é tão infinita que não passa. Parece que o pesadelo não quer terminar. Mas eu quero dizer para você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo há de passar sim. Que tudo há de passar sim. Sabe por quê, igreja querida, igreja amada? Porque privilégio de dias difíceis a serem enfrentados não são apenas, irmãos, se é o que eu diria privilégio, mas vamos assim dizer, igreja amada, isso, irmãos e querida igreja, não é apenas algo concernente ao nosso tempo. Enquanto houver humanidade, enquanto a igreja do Senhor caminhar pela face da terra, dias difíceis nós teremos, dias bons também, dias de alegrias também, dias de celebrações também, dias de festa também. Mas é interessante a gente entender, igreja querida, igreja amada, que a vida não é só celebração, a vida não é só festa, há também o momento do choro, da tensão, do sorriso, da tristeza, da dor, da angústia, da amargura. Infelizmente, são esses dias pelos quais, no momento, estamos passando. Mas estamos passando e esperamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tudo isso passar, igreja querida, igreja amada, a gente sai do outro lado, a gente ultrapassa esse deserto, a gente sai desse sonho, a gente sai desse pesadelo com uma nova perspectiva de vida. Porque, igreja, claro que esse momento pelo qual não apenas nós, mas toda a humanidade está passando, espero, ainda hoje eu conversava na minha casa e eu dizia, eu espero que tenhamos entrado de uma maneira e que possamos sair de uma forma completamente diferente. Porque toda lição, irmãos, ela tem um princípio didático. Toda lição tem um princípio didático. Eu espero em nome de Jesus que o princípio didático que nós estamos absorvendo com essa lição, ao terminar esse tempo, esse período, nós possamos aplicar com eficácia, nós possamos aplicar em evidência na nossa vida, que possamos aplicar, querida igreja, com mais empatia. O que é empatia? A empatia, meus irmãos, minha amada igreja, tenho certeza que os irmãos sabem, não é? Mas a empatia é você exatamente se colocar no lugar do outro, sentindo como se você estivesse sentindo a dor dele ou dela, a necessidade dele ou a necessidade dela. E, infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós estávamos e ainda temos passado dias onde parece que o sentimento da humanidade tem desaparecido do nosso coração, do nosso íntimo, das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas decisões. Parece, irmãos, que nós aprendemos a sentir alegria, prazer, quando olhamos para o outro e percebemos que o outro não tem se dado tão bem assim na vida. Então, meu irmão, minha irmã, infelizmente, esses foram os dias que nós ainda estamos vivenciando, que a humanidade mergulhou sobre ela. O respeito para com o próprio Deus tem sido ausente nesses dias, tem sido ausente nesse tempo, tem sido ausente nessa época, de modo, minha igreja querida, igreja amada, estou falando de igreja, minha igreja por força de expressão, meu querido irmão Márcio, o irmão entende, claro que a igreja do Senhor em primeiro lugar, mas depois confiada ao amado e nobre pastor. Mas igreja querida, igreja amada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, façamos todos os dias uma avaliação na nossa vida. Façamos todos os dias uma avaliação nos nossos passos, nas nossas decisões, nas nossas condutas, porque algumas vezes, bem como disse o Senhor Jesus Cristo, é muito fácil a gente identificar algo tão pequenino no olho do outro e a nossa visão está embaçada por uma tremenda trave e a gente não percebe. Então, que esses dias, meus irmãos, sejam dias de renovar de esperança, de renovar de fé, e eu quero exatamente falar sobre isso nessa tarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
mais uma vez, agradecendo ao meu querido e amado pastor Márcio, bem como a toda a sua igreja, não é? Que, mais uma vez, tem me concedido aí o privilégio, tem me concedido a honra de ministrar nesse púlpito, né? E o pastor, irmãos, quando ele assume o convite, a responsabilidade de um convite de um outro pastor, ele tem a responsabilidade daquilo que o pastor está falando aqui. Não é? Então, né, tem que ter muita confiança, tem que ter muito conhecimento do indivíduo, né, pastor? Então, a gente não vai entregar o nosso púlpito a qualquer um. E eu espero, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, mais uma vez, estar assim correspondendo. E, falando sobre o Edson e o Ed Charles, a alegria que tem é que eles estão completando idade nova, né? Estão completando a idade nova, mas a alegria é que a idade nova torna eles mais experientes. Aí complica, né, Edson? Né? Não é de Charles, né? Tem a alegria por um lado, mas por outro lado tem essa questão da idade tornar o sujeito mais experiente, não é? Irmãos queridos, irmãos amados, eu gostaria que nessa tarde, noite, os irmãos abrissem suas Bíblias, palavra do nosso Deus, livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. Do versículo 17 até o verso 29. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 17 até o verso 29. Amém? Sentados como estamos, igreja querida, façamos a leitura da palavra do nosso Deus, que está escrita assim: afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade, digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. A igreja leia o verso 19. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. A igreja leia o verso 23. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. A igreja leia o verso 27. Ainda o 28. O verso 29, o profeta, então, irmãos, diz assim, que ponha a sua boca no chão ou sobre o pó, talvez ainda haja esperança. Você pode dizer nessa tarde assim? Ponhamos a nossa boca sobre o pó, talvez ainda haja esperança. Irmãos amados, irmãos queridos, esse texto do profeta Jeremias não é, ou não trata-se de um texto profético, apocalíptico, não trata-se de um texto onde se precisa de muita exegese para estudá-lo, para compreendê-lo, de muita hermenêutica. É um texto, irmãos, muito simples, ou é um livro muito simples por demais. Já é simples, irmãos, na própria nomenclatura do livro, Lamentações. E do que trata-se, irmãos, Lamentações? O que é Lamentações? O que são Lamentações?
Lamentações, amados, trata-se do estado de alguém que está debaixo de uma tremenda tensão, de uma tremenda prova, que está debaixo de um tremendo problema, de um tremendo tormento. E aí, igreja querida, igreja amada, é lógico que o estado emocional, o estado psicológico e, por que não dizer, o estado espiritual desse indivíduo, ele vai sofrer abalos. E aí, com essas situações, a consequência a ser provocada nas atitudes do indivíduo que está sob aquela pressão é de se lamentar, é de choramingar, é de chorar, pelo fato de não saber o que vai lhe acontecer, não vai lhe ocorrer, ou pelo fato de estar chorando por uma situação difícil que está passando, pela qual veio de forma inesperada, ele ou ela não aguardava, não esperava. E é exatamente isso, irmãos, que está acontecendo aqui nesse momento na vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, irmãos, ele está vivenciando dias difíceis em Jerusalém. Judá está prestes a ser invadido mais uma vez, porque uma primeira invasão já havia acontecido por Nabucodonosor, já havia levado parte do povo, ou daquela população, a um lugar muito distante, chamado Mesopotâmia ou Babilônia. Mas agora, irmãos, mais uma vez, estava ali o exército poderoso de Nabucodonosor. E imagina você, irmãos, imagine você, seu país, uma cidade, está prestes a ser, mais uma vez, invadida, ou invadido por uma população, ou por um exército, ou por uma nação superpoderosa. O alimento faltando, a água não existia, pessoas dentro da cidade estavam morrendo, pessoas dentro da cidade estavam enfermando, pessoas dentro da cidade estavam perdendo seus entes queridos por uma série de situações. Não havia mais, amados, nenhuma possibilidade de alguém ter esperança sobre um dia melhor, sobre algo que viesse a acontecer de forma diferente ao amanhecer. Não havia essa expectativa. E Jeremias, irmãos, estava no meio dessa situação, aquele povo estava no meio dessa situação. E será, irmãos, que esses dias que nós estamos vivenciando não têm sido dias semelhantes? Claro, querida igreja, que nesse momento não existe nenhum exército babilônico, não existe nenhum exército de uma superpotência militar, de uma superpotência nuclear a nos acossar, a nos incomodar. Graças a Deus que não existe isso. Mas, irmãos, olhemos para os contextos, as situações do dia a dia que nós temos vivenciado: desemprego, incerteza do amanhã, pessoas que estão padecendo necessidades, pessoas que estão morrendo de fome, pessoas que estão perdendo o seu pequeno comércio, que investiu tanto e tanto tempo, e que colocou sonhos, que colocou ideais, que planejou, que idealizou, mas de repente aquilo fecha, aquele comércio fecha. Famílias, irmãos, que estão chorando, estão lamentando a perda de um ente querido de modo repentino, de modo abrupto. Pessoas, irmãos, que estão passando por uma série de necessidades que eu e você nem imaginamos. Gente que hoje, minha igreja querida, amados irmãos, nem sequer ainda colocou um pedacinho de pão na sua boca. Graças a Deus que nós que estamos aqui, meu irmão, minha irmã, nem que seja o cuscuz com ovo, o macarrão com ovo, nós já colocamos sobre a nossa mesa e agradeçamos a Deus por conta dessa bondade e dessa graça de provisão que veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque muitos não têm tido, muitos não têm gozado dessa oportunidade. A situação aí está, irmãos. A situação que nós estamos vivenciando, irmãos, de dor, de desesperança, de tensão, de angústia, de choro, de medo, de incerteza, de receio para com o amanhã. Cada manhã, irmãos, quando surge com uma esperança, com expectativa.
a expectativa de que alguma coisa diferente vá ocorrer para sanar, para solucionar a situação que está daqui a pouco, dá um revestrez, a coisa volta, e aí você diz assim, poxa, eu esperava que algo diferente, que algo de bom ia começar a ocorrer, a acontecer, mas parece que voltamos a estaca zero, a injustiça, irmãos, provocada pelas atitudes humanas, pelas ações humanas. Parece, irmãos, que quando nós olhamos para o nosso contexto social, para o nosso contexto de povo, para o nosso contexto de nação, para o nosso contexto de civilidade, de comunidade, irmãos, e percebemos algumas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, bem pertinho da gente, a sensação que a gente tem é que não há justiça, a injustiça prevalece, o terror prevalece. Quando recebemos as informações, amada igreja, através daquilo que são as redes e das cadeias sociais, das redes de televisão, de rádio, também são coisas que não nos animam muito. Então, igreja querida, igreja amada, é como bem disse o querido profeta Jeremias, aqui no livro de Lamentações, parece, irmãos, que a paz tem se afastado de nós a cada manhã. A paz tem se afastado de nós. E aí, diante de uma situação dessa, o que fazer? E o que fazer? E aí ele diz que até a felicidade também, ele já se esqueceu dela. É claro que nós não vivemos, irmãos, um país de lendas como o país de Alice, no País das Maravilhas. Felicidade eterna, irmãos, não existe. Constante não existe. Contínua não existe. Eu imagino, pastor Márcio, que a felicidade são pingos de satisfação, de contentamento, de bons sorrisos, de alegria, de bom êxito, que nós vamos adicionando ao momento, ou aos momentos que vamos avançando em cada dia. Mas chega um momento também que nesse mesmo dia, mesmo a gente adicionando contentamento, paz, leveza, alegria, satisfação por algo que foi conquistado, também em algum momento vem algum medo, algum receio, seja numa grande intensidade ou numa pouca intensidade, mas vem. Então, meus queridos irmãos, Jeremias aqui não está falando desse princípio de felicidade relacionado como se fosse aquela felicidade de Alice no País das Maravilhas, aquele conto, aquela lenda, que quase sempre, quando termina aquela lenda, aquele filmezinho, aquela coisa lá, aí diz assim, alguém no final do filme, da trilogia, diz assim, e foram felizes para sempre. Isso não existe. Isso não existe. Mas nós experimentamos momentos de felicidade, como eu falei aqui. Mas chega um momento, irmãos, que parece que os sentimentos eles estão tão atritados, pastor Márcio, que a gente não tem vontade de sorrir. A gente não tem vontade de caminhar, a gente não tem ânimo, a gente não tem nenhum vigor, a gente não tem nenhuma perspectiva, a gente parece que vai permitindo que os sonhos comecem a serem enterrados, os ideais eles não afloram, aquilo, queridos irmãos, que é o sonho no coração, ou no coração ou na mente que a gente abrigava e que a gente tinha, né? Aquela expectativa de em algum momento realizar, parece que vai ficando tão distante, parece que vai ficando tão aquém, parece que a gente vai se distanciando, meus irmãos, minhas irmãs, não como que avançando a um horizonte. Quando a gente vê um horizonte e a gente vai diante dele, caminhando em frente dele, a gente vai vencendo a distância, a gente vai se aproximando, mas parece, irmãos, que algumas vezes existem dias que a caminhada do horizonte é diferente, o horizonte está lá, e a gente vai andando de costa, e em vez de se aproximar, ele vai se distanciando mais e mais. Então, esse era um momento, essa era uma situação pela qual o profeta Jeremias, naquele momento, estava passando, porque ele olhava para a situação de Judá, ele olhava para a situação de Israel, ele olhava para a situação de Jerusalém, ele não via nenhuma perspectiva, ele não via nenhuma possibilidade das coisas melhorarem à primeira vista. E aí ele dizia, no versículo 17, a felicidade até já me esqueci dela. No versículo 18, ele diz assim, a minha força já se esgotou. Quantas pessoas, irmãos, não estão se esgotando nesse momento de tantas dificuldades? Quantas pessoas, meus irmãos, não estão adoecendo emocionalmente, psicologicamente, e por que não dizer até pessoas que antes tinham uma fé tão segura, tão
sustenta, mas nesse momento até o princípio da fé está em alguns de nós, amada igreja, amados irmãos, abalado. Está abalado. E com isso, irmãos, começam surgindo tantas coisas, tantas situações, que a gente nem esperava que fosse ocorrer. Não sei se você percebeu, mas esse momento de dificuldade, de isolamento social, pastor Márcio, trouxe uma coisa bem interessante. E que coisa interessante foi essa, pastor? Eu tenho percebido, irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês também perceberam, que esses dias, irmãos, pessoas que eram doentes psicologicamente, que sofriam de tensão, que sofriam de depressão, a situação dela, o estado dela piorou. Você tem percebido isso? Pessoas que você olhava para elas e aparentemente ela não tinha nenhum problema de depressão, ela não tinha nenhum problema de desequilíbrio emocional, ela não tinha nenhum problema de questão psicológica que à primeira vista incomodasse, que você identificasse. Nesse momento, nós temos visto pessoas assim, sendo acometidas dessa situação. E aí o que acontece? Desequilíbrio dentro do lar, a violência aumenta, umas situações que a gente não esperava, de modo inesperado, começa acontecendo. É o marido agredindo a esposa agredindo o marido, é o filho agredindo o pai, é o pai agredindo o filho, por conta de uma situação, irmãos, que as pessoas já estão chegando no limite da sua força, já estão chegando no limite do seu equilíbrio, já estão chegando no limite da sua sensibilidade, já estão chegando no limite da sua sensatez. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que aqui no versículo 19, o profeta Jeremias, ele está dizendo: a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Algumas vezes até, irmãos, sem querer ser aqui herético, mas algumas vezes até a nossa esperança relacionada à fé é abalada. Há dias que você levanta assim, você não tem ânimo de sair da cama. Ou será que estou mentindo? Você para, que você pensa, que rumo tomar? Qual a decisão a tomar? Que norte seguir? Não tem dias, irmãos, que a gente amanhece assim, com situações aparentemente são tão graves que a gente não sabe como dar os primeiros passos naquele dia para tentar resolvê-las, para tentar solucioná-las. Será que não acontece isso? Porque muitas vezes, irmãos, nesse período já passei por isso. E não será a primeira nem a última vez. Eu costumo dizer, pastor Márcio, algumas pessoas dizem assim: como é que você está? Está bem? Eu digo: estou bem. Mas está sem problema algum? Eu digo: não, estou com problema. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no momento, falo por mim, eu, Jurandir, não tiver nenhum tipo de problema, é porque bondosamente os irmãos tomaram conhecimento do meu falecimento e foram lá para o cemitério de Santa Amaro fazer um culto fúnebre para o meu sepultamento. Aí sim, aí encerrou todo tipo de problema. Eu não terei mais. Estou falando sério. Porque aqui, enquanto estivermos, teremos sim problemas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você quer repetir isso comigo? Vamos repetir? No mundo tereis aflições. Mas tem uma promessa, irmãos. Tem uma promessa. E uma promessa de um modo muito subjetivo, irmãos. O que é subjetividade, pastor? É aquilo que é colocado para você. A gente tem alguma expectativa, mas não é colocado de forma tão clara, tão límpida, tão transparente. E qual é a promessa subjetiva que aí existe, amada igreja? A palavra foi: no mundo tereis aflições, mas, porém, tenham bom ânimo. Eu venci
o mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é que Jesus Cristo está falando para mim e para você nessa tarde? Ele está falando para mim e para você que as turbulências, que as tormentas da vida, em algum momento nós não estamos isentos, nem somos imunes em não enfrentá-las. Mas a promessa é de que Ele venceu por nós. E assim como Ele venceu, nós também venceremos. Essa é a promessa subjetiva que há nesse texto. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, quando Jesus está dizendo eu venci o mundo, Ele está subjetivamente dizendo, e vocês também vencerão através da minha vitória. Glória a Deus. E aí, irmãos queridos, irmãos amados, aqui me lembra o início do culto, né? Quando, no versículo 21 e 22, o profeta escrevendo, ele diz assim, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. E aí no versículo 23, ele diz assim, 22, a bondade, melhor dizendo, a bondade, 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Os irmãos se lembram como foi que o pastor Márcio começou o culto referindo-se a Deus, hoje aqui? Os irmãos se lembram? O pastor Márcio não diga não, eu tenho certeza que ele se lembra, mas os irmãos se lembram? Teve uma coisinha que ele falou aqui, mais ou menos relacionada a isso. Ele disse assim, Deus é bom. Foi isso, pastor Márcio? E a sua misericórdia dura para sempre. Não foram essas suas palavras? O irmão não começou o culto no introito assim? Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos cantaram aqui que recebemos de Deus muitas coisas de forma imerecida. Isso, além de graça, é misericórdia. Porque a graça do Senhor, por meio da bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é para os que creem nas suas promessas vinculadas à graça. Promessa da vida eterna, perdão de pecados, de salvação, de morar nas mansões celestiais, de um dia estar para sempre com o Cordeiro lá na ceia, né? E na boda do Cordeiro. E isso vem através da graça. De termos paz. De termos paz para com Deus. Que paz é essa, pastor? Essa paz que Jesus aqui está prometendo, irmãos, e que o profeta Isaías também está falando, que por meio das suas pisaduras, por meio das suas transgressões, nós temos paz para com Deus. Essa paz aqui, irmãos, é que ela vai muito além de uma condição de estado temporal. Ela não está vinculada simplesmente, irmãos, à ausência de problemas, à ausência de situações que nos incomodam. Essa paz prometida aqui, irmãos, é a paz entre Deus e o homem, promovida por um mediador chamado Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós estávamos em guerra com Deus, ou contra Deus. Nós pecávamos contra Deus. Nós éramos transgressores espirituais, morais. A nossa tendência era cada vez mais nos confrontarmos com Deus. E Deus, na sua santidade, não podia suportar esse estado deliberativo de rebeldia em nós. Por isso que havia esse conflito. Não por conta de Deus, mas por conta das minhas atitudes. Aí essa paz, meus queridos irmãos, que Isaías está falando lá no livro de Isaías 53, é exatamente isso. É que essa guerra tinha que ter alguém no meio como mediador para tratar do armistício,
dela cessar. Porque dois países, meus irmãos, quando estão em guerra, ele precisa de um mediador para cessar aquele conflito. Porque em si mesmo eles não veem situações nem condições alguma para a situação cessar. Não havia uma condição que Deus olhasse para nós para a situação cessar. E por outro lado, não havia nenhuma possibilidade em nós de olharmos para Deus e por nós mesmos fazermos a guerra cessar e assim termos paz para com Deus. São coisas advindas pela graça. Mas a misericórdia, ela é abrangente a todos os homens, a todas as nações. Por isso que algumas vezes a gente percebe pessoas que elas frontalmente, elas se colocam contra Deus. Elas dizem até que Deus não existe, elas afrontam a moral de Deus, elas afrontam a santidade de Deus, elas afrontam a soberania de Deus, elas afrontam as decisões de Deus, mas mesmo assim elas continuam vivendo e muitas vezes elas estão progredindo, muitas vezes elas estão avançando de um modo positivo na vida. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor, bem como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem para o justo, mas também vem para o injusto. Por isso, irmãos, que elas se renovam todos os dias nas nossas vidas. É por isso. E é isso, irmãos, que o profeta Jeremias está aqui dizendo, que essas misericórdias se renovam. Todos os dias nós temos sido alvos, irmãos, da graça e também da misericórdia do Senhor. Da graça e da bondade do Senhor. Da graça, meus irmãos, e daquilo que Deus colocou no nosso coração, que é em nos abençoar, em nos assistir, em nos prover, em fazer, amada igreja, com que possamos ter a perspectiva de uma esperança de dias melhores. E eu estava aqui pensando, irmãos, a palavra esperança, pastor Márcio, ela aparece mais de 140 vezes, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele faz alusão da palavra esperança mais de 30 vezes. Mas é interessante a gente perceber que lá no Antigo Testamento, muitas vezes, a palavra esperança, meus irmãos, ela veio de uma forma subjetiva, através da promessa de que viria o Messias, de que Deus se levantaria do meio do seu povo para julgá-lo, de que Deus seria o Deus El Shaddai, de que Deus seria o Deus Jeová Jiré, de que Deus seria o Jeová Tissedigno, o Deus da justiça, de que Deus seria o sol da justiça, de que Deus seria o Rei das nações. Tudo promessas maravilhosas, mas elas não vieram, meus queridos irmãos, de um modo muito explícito, não. Sabe quem foi que plantou aqui no Antigo Testamento, irmãos, as bases para a palavra, a esperança, de um modo explícito? Exatamente, está aqui Jeremias. E tanto é que nesse texto aparece muitas vezes, irmãos, lá no Novo Testamento vai aparecer muitas vezes. O apóstolo Paulo é um amante da palavra esperança. O apóstolo Paulo é o amante da palavra, meus irmãos, que traz uma nova perspectiva no nosso coração. Por isso, igreja amada, nós olhamos ao nosso derredor, as expectativas, irmãos e irmãs, advindas da condição humana, das decisões humanas, não são muito boas, elas não são muito agradáveis, elas não são muito receptivas. Mas uma coisa eu quero dizer para você: olhemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Tissedigno, que Ele, em nome de Jesus, é o Deus de fazer com que a cada amanhecer a sua graça, a sua misericórdia e a sua esperança se renovem nos nossos corações. Vamos caminhar nessa direção. Sabe por quê, irmãos? Precisamos ter calmarias em tempo de tantas tempestades. A igreja precisa trazer sempre a verdade, a palavra da vida, a palavra do arrependimento. A igreja precisa pregar isso, pastor Márcio. A palavra da cruz, a palavra do pacto da vida eterna, da reconciliação. A igreja precisa confrontar sempre o mundo diante dessa distorção de conduta que o mundo tem vivenciado. Mas é um momento também, irmãos, que a gente precisa do nosso coração
a gente encher o nosso coração, irmãos, de paz, não de uma paz, amados, que seja abalada por qualquer coisa, não de uma esperança que seja abalada por qualquer coisa, que ao amanhecer ela não se concretize e a gente dê um retrocesso na nossa fé, a gente dê um retrocesso nas nossas atitudes, nas nossas decisões, mas a cada amanhecer a gente precisa, igreja amada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abrir as janelas da vida, as janelas da alma, respirar o oxigênio, meus queridos irmãos, bem fresquinho do amanhecer, o oxigênio puro, mas também a cada amanhecer, nesse presente tempo, especialmente, principalmente, que nós estamos vivenciando, precisamos também, querida igreja, abrir as janelas das emoções, do sentimento, da alma, do espírito e respirar a possibilidade, meus irmãos, de a cada manhã renovarmos, pastor Márcio, a fé e a esperança, porque somente por essas ferramentas é que temos a condição de vencer e de caminhar diante de dias tão difíceis. De não pararmos, de não cessarmos na nossa caminhada, de prosseguirmos. Porque quando a gente olha, irmãos, para a situação que muitas vezes no momento estamos passando, a tensão é tão grande, a pressão é tão grande, que a gente até se esquece de coisas que lá no passado Deus fez. Ou não é assim? Lá no passado Deus proveu, Deus nos assistiu, Deus nos socorreu, Deus provocou curas, Deus provocou salvação, Deus provocou uma série de coisas tremendas e maravilhosas, mas o ser humano, irmãos, na sua consistência, na sua formação, na sua configuração é muito tênue. É muito tênue. Pouca coisa nós desfalecemos os nossos sentimentos. Nós desfalecemos a nossa lógica de pensar, de raciocinar. Pouca coisa. É preciso muita coisa, não. Você e eu somos assim. E algumas vezes, irmãos, coisas menores, situações menores, de menor intensidade que estamos passando, naquele momento a gente começa a enxergá-la como se elas fossem as situações mais difíceis de serem superadas, de serem vencidas. E aí a gente começa a colocar uma série de obstáculos, irmãos, e a gente começa a se esquecer das coisas tremendas, das coisas gloriosas que no passado Deus fez, Deus realizou em seu favor e em meu favor. Foi isso que o povo estava fazendo aqui. Foi isso que naquele momento Judá estava fazendo, Jerusalém estava fazendo. Haviam se esquecido das grandes guerras ganhas através de Josué, de Gideão, de como Deus, com um braço forte, livrou aquele povo do poderio de Faraó. Ou será que Israel naqueles dias teria capacidade de superar a grande força do Egito? Foram as mãos do Senhor. De como Deus fez com que nos dias de Ezequias, Senaqueribe não invadisse aquela cidade. Com um exército tão poderoso, tão habilitado, tão bem equipado, tão armado, mas uma noite só, 180 mil soldados, por um único anjo, que Deus enviou, destruiu metade daquele exército, todo exército, e Senaqueribe fugiu. Glórias a Deus, porque nesse tempo Deus tem dado sabedoria, tem dado inteligência às pessoas que têm devotado suas vidas em laboratório, muitas vezes abrindo mão de seu convívio familiar, de estar com suas famílias. A vacina está aí, é uma expectativa, é uma possibilidade, é uma ferramenta de esperança. Mas eu quero dizer para você, igreja querida, igreja amada, esperemos que um dia dos altos céus, Deus vai derramar um vento tão forte, como se fosse uma chuva, não a chuva temporã, mas que vai ser a chuva seródia, porque vai ser no tempo de Deus, não vai ser no tempo escolhido pela igreja, não vai ser no tempo escolhido por profetas de YouTube, não vai ser no tempo escolhido por ninguém, vai ser a chuva seródia que Deus vai enviar no tempo dele. E essa chuva seródia, irmãos, vai, em nome de Jesus, fazer com que
todo o planeta Terra seja ali renovado nessa atmosfera, nesse oxigênio, de respirar o ar bom, o ar nobre, o ar novo, e essa enfermidade vai sair. Mas, queridos irmãos, queridas igrejas, enquanto isso não acontecer, a gente precisa colocar o rosto no pó, a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa orar mais a Deus. Eu me lembro, pastor Márcio, que o ano passado, logo no início da pandemia, a gente via as igrejas no meio das ruas, a igreja orando, as pessoas estavam ali de joelhos, as pessoas estavam clamando, as pessoas estavam nas favelas, recebi muitos vídeos através de redes sociais, que as favelas do Rio de Janeiro, as pessoas lá estavam cantando, glorificando a Deus. O mundo estava parado, o mundo estava pasmado, o mundo estava abismado, o mundo estava verdadeiramente buscando a Deus, porque, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aquele momento era um momento tenazmente muito terrível e muito difícil, era um momento desconhecido, mas parece que os dias foram passando e a gente, com o momento, foi se acostumando, foi aparentemente aprendendo a lidar com ele, e aquilo, irmãos, que era o momento de estarmos ou continuarmos a buscar, parece que esse momento, esse sentimento arrefeceu, e hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, arrefecer, não o nosso sentimento, irmãos, com relação à busca do Senhor, mas arrefecer o nosso sentimento em relação, irmãos, esfriar o nosso sentimento em relação àquilo que é tão somente transitório, passageiro. A gente precisa ter mais comunhão com Deus, a gente precisa buscar mais a Deus. Algumas vezes estamos correndo tanto, e a gente se esquece de, no final do dia, reservar um tempinho para conversar com Deus, para ler a palavra do Senhor. Chega lá 10 horas, 11 horas da noite, a gente não tem nem tempo para orar, porque estamos tão cansados, tão exaustos, tão extenuados, que a gente senta-se na cama e logo a gente dorme. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os dias são difíceis e nós precisamos, sim, começar de novo a colocar a boca no pó, a face no pó, porque quando a gente fizer isso, em nome de Jesus, eu tenho certeza, igreja, quando nós clamarmos com mais intensidade, quando nós clamarmos com mais força no nosso coração, com mais vigor, em nome de Jesus, a cura virá, a saúde virá, e o socorro do Senhor se fará presente nas cidades, no estado, no país e no mundo, porque, irmãos, o mundo está chorando, nós estamos chorando. Pastor Márcio, ainda há pouco estava falando aqui, não sei se foi proveniente dessa situação de alguém que faleceu e que não teve aí ainda a possibilidade de ser internado, de ser sepultado. Tem sido assim. Falta insumos, falta vagas nos hospitais. E eu não vou falar de muita coisa aqui não, porque são coisas que todos nós conhecemos. Mas eu quero dizer para você, igreja querida, esses dias que nós estamos passando, não são dias piores do que os dias vivenciados por Israel, lá quando ele estava no Egito, experimentou aqueles momentos da praga. São dias semelhantes. Mas a mão forte do Senhor se ergueu, se levantou, trouxe socorro, trouxe a bênção, renovou a esperança, renovou o ânimo, trouxe o alívio, trouxe a libertação, trouxe a liberdade que tanto aquele povo esperava. E aí, agora estou me lembrando de uma situação, todos vocês aqui conhecem, Neemias, não conhecem? Neemias, copeiro do rei, anos depois disso aqui, realmente, de fato, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, já tinha levado uma primeira leva de nobres para Babilônia, leva uma segunda, nessa aqui agora, as pessoas já estavam lá cativas em Babilônia, e lá na terra das Assírias, agora, através do rei Ciro e de outros que vieram, já há muito tempo. E Neemias, copeiro do rei, estava ali naqueles dias, servidor da corte, levando sua vida ali de modo cotidiano, de modo habitual. E ele tomou conhecimento: Anani, da tua família vai chegar. Ele está vindo de Jerusalém para cá. Ele vai fazer uma visita para você. E Neemias fica contente. Contente porque ele vai receber notícias
da tão amada Jerusalém dele, que há muito tempo ele não recebia. Naquela época não tínhamos redes sociais, que era muito rápida a imagem, que era muito rápida a comunicação, nós não tínhamos. Anani sai de Jerusalém, vence uma distância de mais de 1.000 quilômetros até a capital da Síria, e quando chega lá, Neemias corre, aflito, tenso. Como estão as coisas em Jerusalém? Como andam as coisas lá? Melhorou? Já faz tanto tempo que eu não vou naquela cidade, naquela terra. Isso anos após Jeremias escrever isso aqui. Após Nabucodonosor chegar, destruir a cidade, destruir o templo, destruir as muralhas. Jerusalém era uma cidade bela. Mas quando Nabucodonosor vai embora com seus exércitos, ela fica devastada. Os bens do templo são levados, até de adoração. Os sacerdotes são levados, os nobres são levados, os reis são levados. Qual a esperança que haveria para um lugar como este, para uma terra como esta? Passados mais de 40, 50 anos, agora chega Nani, no império da Síria, vai ter com Neemias. E Neemias diz, vai tudo bem em Jerusalém? E ele diz, não. Depois no seu livro aí, chamado Bíblia Sagrada, você leia Neemias capítulo 1, o encontro de Anani com Neemias. Neemias cheio de esperança. Talvez tenha acontecido algo diferente naquela terra nesse tempo. Já tantos anos se passaram, mas as informações que Anani traz até o coração de Neemias não eram bons. Quando ele começa dizendo, olha, a cidade continua devastada, o povo continua com fome, as muralhas continuam no chão, o templo continua devastado, há muita fome sobre a terra, há muita enfermidade. Será que você, amando a sua terra, amando o seu povo, amando o seu país, amando a sua cidade, ouvindo uma narrativa, ouvindo uma descrição como essa, você ficaria contente, você ficaria feliz, mesmo estando em meio ao luxo, mesmo estando em meio à nobreza, mesmo estando em meio a um lugar onde o seu dia a dia fosse assegurado em termos de provisão, porque essa era a situação de Neemias lá no palácio do rei. Mas quando ele toma conhecimento qual foi a atitude de Neemias, ele fica entristecido, ele fica abatido no seu coração, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar diante de Deus por conta da situação de Jerusalém. Ponhamos, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso rosto em pó, em nome de Jesus. Eu estou falando para a igreja, eu estou falando para os amados irmãos, em nome de Jesus. As pessoas começam aparecendo no YouTube, no Facebook, brincando com profecias, dizendo que vai ser assim, que vai ser assado, que vai morrer não sei quantos, que vai ficar gente na calçada morta. Amados, não é tempo de brincadeira, é tempo da gente voltar aqui à palavra de Deus, a andar debaixo das promessas do Senhor, sob as promessas do Senhor. É tempo da igreja colocar a boca no pó, o rosto no pó, buscar o Senhor, porque eu tenho certeza que quando assim fizermos com inteireza de coração, pastor Márcio, irmão André, irmã Semírames, irmão Eduardo, quando assim fizermos, Jurandir, você, eu, todos nós, quando assim fizermos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então vai haver em nome de Jesus um renovar de esperança, e juntamente com ela um renovar de dias maravilhosos, de dias bons que estão preparados para nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto, não vamos reclamar não. Vou dizer uma frase aqui que até eu tenho certeza que você já ouviu ela por aí, circulando em redes sociais. Vencendo um dia de cada vez, ou vivendo um dia de cada vez, para não estragar a surpresa do dia de amanhã. Essa frase tem dono. Aliás, dona. Você já ouviu falar numa senhora chamada Cora Coralina? Essa frase é dela. É dela. Vivendo um dia de cada vez, para não estragar a surpresa do dia de amanhã. Nós estamos aqui nos baseando, nem queremos nos firmar na palavra da Coralina, embora sejam lindas, sejam belas, animadoras. Mas eu quero aqui me firmar
quero que a igreja dessa tarde se firme, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de que tragamos a nossa consciência, tragamos a nossa lembrança, as coisas boas que nos podem dar esperança. Sabe por quê, irmãos? Jeremias aqui foi o construtor do tema esperança, pastor Márcio. Como eu falei para os irmãos, ela já existia lá no Antigo Testamento, mas de forma subjetiva. Mas Jeremias ele é quem coloca as bases sólidas do tema. Já a partir daqui, Paulo vem, juntamente com outros autores do Novo Testamento. Ele começa interpretando, e ele começa vendo que esperança é esperançar em Deus, é confiar em Deus, é crer em Deus. É por isso que escrevendo ali aos Colossenses, lá no livro de Colossenses capítulo 1, verso 17, ele diz assim, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Porque a esperança de Cristo em nós, irmãos, não é somente para lá é a esperança eterna, mas é também para esse tempo, é para essa época, é para esse período. Eu pensei, pastor, em trazer uma palavra como esta, nessa tarde, para a igreja. E não foi porque eu pensei, foi porque Deus colocou no meu coração. Porque eu tinha outras palavras. Eu poderia escolher outros textos. Mas sabe, como eu já falei aqui, no meio das tempestades, a gente precisa, de vez em quando, se levantar como lugar de calmaria. Para Deus renovar o ânimo, renovar a fé, renovar a esperança. Eu não sei como está a sua casa. Não sei como está a sua vida financeira, não sei como está a sua saúde, ou situação nesse tempo, nesse presente dia, é a gente amanhecer a cada dia e olharmos a nossa mesa, contarmos os membros da nossa família e nenhum deles está faltando. Nesse tempo, isso é ostentação de fé. Nesse tempo, isso é privilégio. Nesse tempo, isso é milagre. E que Deus continue, em nome de Jesus, nos abençoando, nos dando a força, nos dando a sensibilidade, nos dando o vigor, nos dando o ânimo que tanto precisamos, que tanto carecemos, para caminharmos em meio a dias de tanto choro, de tantas incertezas, dias de tantas confusões, de tantos conflitos, de tantos tumultos, em dias onde facilmente as pessoas perdem, ou estão perdendo a cabeça umas com as outras, estão se matando e matando por nada, estão se violentando por nada. Que Deus nos dê o equilíbrio, irmãos. Que Deus nos dê força, nos dê saúde, nos dê emoções saudáveis. Que Deus nos dê, amada igreja, em nome de Jesus, ânimo, fincado na base da fé. Que a nossa esperança, irmãos, nesses dias, seja como o carvalho em meio ao deserto. Tem alguém aqui de sobrenome Carvalho? Alguém chamado aqui Carvalho? Tem alguém? Tem não, né? Tem ninguém chamado ninguém? José Ribamar Carvalho. Estou supondo, né? Tem ninguém não, né? Porque pode ser muitos outros nomes. Mas você sabe o que é um carvalho? O carvalho, irmãos, é uma planta de ramos e caule viçoso, leitoso, que quando no deserto o vento se levanta muito forte e vem sobre ele, ele verga, mas ele não se quebra. Sabe por quê? Porque as raízes dele é muito mais profunda do que aquilo que a gente vê de modo exterior. É muito mais profunda. Que as nossas raízes em Cristo Jesus, irmãos. O Rei da Glória, o Príncipe da Glória. Jesus em vós, a esperança da glória. Em nós, a esperança da glória. Sejam mais profundas do que alguém possa olhar para mim e para você e possa avaliar que de fato elas são. O pastor Márcio estava falando dos sonhos de comprar um lugar para construir a igreja, seja aqui, seja em outro lugar.
sonhos abrigados no coração, esperança, expectativas. Expectativa é diferente de perspectiva. Expectativa é mais ou menos aquilo que é relacionado, semelhante à esperança. É algo que você está planejando, está projetando, que você espera realizar, que você espera concretizar. Isso é expectativa. Perspectivas são as possibilidades que se aproximam, ou que se apresentam para a gente, você e eu, realizarmos alguns sonhos que a gente tem em mente, que a gente tem no coração. Isso é perspectiva. São as possibilidades. E que a igreja do Senhor sonhe com o homem de Deus. Irmãos, eu tenho visitado igrejas por aí, que nesse momento, cultos, com esse número de pessoas que aqui estão, você pensa que existe? Existe não. Não existe. Vocês são privilegiados. Deus tem dado ânimo, tem dado vigor, tem renovado a esperança, tem renovado a fé, que vocês continuem assim. Muitos estão faltando, como disse o pastor Márcio. Muitos estão ausentes por uma série de situações. Trabalho, algumas vezes não pode, por conta da enfermidade, por conta de uma situação qualquer, uma situação familiar. Mas vocês estão de parabéns. Sabe por quê? Porque imagino eu, pastor Márcio, avalio eu, que não conheço bem a igreja, mas avalio eu que pelo menos 60% do seu povo nessa tarde está aqui. 60%. Existem obreiros, pastor Márcio, que estão por aí chorando, estão lamentando, porque parte do povo foi embora, a fé arrefeceu, já não tem nem quase mais ninguém para ministrar a palavra nos bancos, e vocês estão firmes, vocês estão animados, vocês estão com as raízes fincadas na palavra da esperança. Que Deus continue abençoando vocês. Quero dizer que foi um privilégio, pastor, chegar aqui mais uma vez nesta tarde, contribuir com o amado irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e somente para concluir, pode vir para cá, pastor, somente para concluir, a palavra nesta tarde, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de qualquer situação, tragam à memória aquilo que pode reativar a esperança em seus corações. Amém? Porque em alguns momentos a felicidade vai embora. Em alguns momentos a fé, ela pode ser abalada. Em alguns momentos as perspectivas e expectativas baseadas diante das condições humanas, elas podem falhar, elas podem nos fazer retroceder. Mas uma coisa eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Tragam a esperança aqui, coisas boas que Deus já fez nas suas vidas. Renovem essa esperança todos os dias. Coloquem a boca no pó, porque quando a gente fizer assim, não é a palavra do pastor Jurandir, não. Tenham certeza. Vai voltar e vai haver um renovo de esperança. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Louvamos a Deus pela boa palavra dispensada através do seu servo, pastor Jurandir. Louvamos a Deus pela sua vida, você que saiu de casa para estarmos hoje aqui reunidos. E aquilo que o pastor Jurandir falou tem sido uma realidade e eu temos compartilhado com os irmãos. Algumas igrejas que têm literalmente fechado as portas, sobretudo as igrejas que, como nós, tem um local em que esse lugar é alugado. Então tem fechado as portas literalmente, tem vendido o seu patrimônio. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, por mantermos a maioria está focada no único pensamento. Isso nos alegra, A maioria tem a sua fé viva em Cristo e está aqui nessa noite. A maioria reconhece o privilégio de um culto presencial e tem se esforçado para aproveitar esses momentos que os nossos governantes nos têm dado para estarmos aqui aproveitando e louvando ao nosso Deus. Queria convidar a irmã Semiramis, que ela pudesse estar orando nesse instante, e em seguida o pastor Jurandir pudesse estar dando a bênção sobre nós. E eu queria convidar os amados que estão aqui presentes e aqueles que vão nos acompanhar em casa, que você pudesse dobrar o seu joelho, aqueles que desejarem, e juntos orarmos. Então, aqueles que desejarem aqui, pode se ajoelhar no seu lugar, onde você estiver, e seremos elevados pela uma oração pela irmã Semiramis, e em seguida pela bênção do pastor Jurandir. Que Deus abençoe os amados,
Que Deus abençoe os irmãos. Alô? Oremos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para Te louvarmos, para Te exaltarmos, para glorificarmos o Teu nome. Dizermos quão grandes coisas tem o Senhor feito por nós, por isso estamos alegres. Te agradecemos, ó Deus, que a cada manhã o Senhor tem renovado as nossas esperanças, nossas expectativas. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem abençoado, Senhor, as obras das nossas mãos. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão hospitalizados, te pedimos por aqueles que estão vivendo luto, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão vivendo aquela situação, Senhor, de não poder sepultar o seu ente querido, Senhor. Te pedimos a Tua consolação sobre as suas vidas. Pedimos, ó Deus, o Teu agir, o Teu mover, o Teu operar. Aquele que está enfermo, aquele que está deprimido, aquele que está em situações difíceis, Senhor. Mas Te louvamos, ó Deus, porque a Tua igreja aqui está para Te exaltar, para Te glorificar, dizer que Tu és grande e Tu fazes grandes coisas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Louvamos o Teu nome por essa tarde. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, pela Tua palavra ministrada. Te louvamos, ó Deus, por esta casa aqui, onde o Teu nome é exaltado, onde o Teu nome é proclamado, onde o Teu nome é reverenciado. Te louvamos por esta oportunidade, porque oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, com o líder, com o pastor, com o profeta dessa casa, com todos os queridos irmãos e famílias. Essa é a nossa oração e a igreja diz amém. Que Deus os abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.